Olá, meus queridos amiguinhos e amiguinhas que estão aí do outro lado. É uma alegria poder estar com vocês em mais um sábado, o nosso segundo sábado do trimestre. E é muito bom poder estar aqui com vocês mais uma vez para mais uma escola sabatina. E nós vamos começar agora fazendo uma oração. Eu quero pedir que você feche os seus olhinhos onde você está, faça uma posição de oração e vamos orar ao nosso Deus. Feche os seus olhos. Obrigada, Senhor, por mais um dia que o Senhor nos concede, por mais um sábado feliz na Tua presença. Obrigada por mais uma escola sabatina, onde podemos aprender um pouco mais sobre aquilo que o Senhor tem para nós. Que o Senhor continue cuidando de cada um de nós, abençoe cada papai, cada mamãe e cada uma das crianças, Senhor Deus, dessa classe de primários que estão aí conectadas com a gente. Que tudo aquilo possa ficar gravado na mente de cada um deles. Nós te oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém. Bom, meus queridos, muitos ainda estão em casa, ainda não podem ir para a escola sabatina, mas aqueles que podem já estão indo e já estão aproveitando nas suas igrejas. Mas para aqueles que ainda não podem, nós estamos aqui para fazer para vocês a escola sabatina pelo Facebook, online. Então fique aí ligadinho, porque você não vai ficar sem a sua classe da escola sabatina. E hoje eu tenho uma história muito interessante para contar para vocês. É uma história que vem lá de longe. No sábado passado, nós contamos a história da Priscília. E hoje nós vamos contar a história do Priel, que é o irmão da Priscília. E nós temos aqui a nossa divisão centro-oeste africana, que esse trimestre nós vamos estar ajudando com as nossas ofertas. É uma divisão que está longe do nosso país, mas eles também estão lá louvando ao Senhor na escola sabatina, assim como nós. E lá nessa divisão centro-oeste africana, tem uma cidade que se chama Gabão. E o nome oficial do Gabão é República Gabonesa. E tem uma cidade, essa cidade aqui, ó, que o nome dela é Libreville. E lá em Libreville moram os personagens da nossa história de sábado passado e da nossa história de hoje também. Lá nessa cidade tem uma madeira que é muito usada por eles. É o ébano, é uma madeira escura, uma madeira preta que é usado lá na divisão centro-oeste africana. E tem muito dessa madeira lá. Então é uma curiosidade dessa divisão que nós estamos estudando esse trimestre. Uma outra curiosidade da divisão centro-oeste africana: sábado passado nós falamos de um felino grande, né, do leão. E hoje nós vamos falar desse outro felino lá da divisão centro-oeste africana. Ele é muito comum nessa região, que é o leopardo africano. O leopardo africano, eles são encontrados em alguns países da África, inclusive na República do Congo, que também está nessa divisão que estamos beneficiando este trimestre. Ele é um felino muito grande, ele salta, ele corre, ele nada e ele sobe também em árvores com muita facilidade. Então é um animal difícil de fugir dele, não é? E os leopardos também, eles vivem com as suas mães até os 2 anos de idade. Eles ficam muito tempo vivendo com as suas mamães leopardo, né? Eles caçam normalmente à noite e dormem durante o dia. Os leopardos também, quando eles caçam, eles carregam a sua presa para cima das árvores e lá eles comem a sua presa, não é? Porque aí eles evitam outros predadores como os leões e as hienas que não conseguem subir em árvores. Os leopardos também, assim como os leões, eles são considerados um dos 5 maiores animais, um dos 5 animais mais difíceis de serem caçados. São os Big Five, né? Assim como o leão, ele também é um animal muito difícil de ser caçado. Mas, meus queridos, aqui está onde os projetos que as nossas ofertas irão beneficiar nesse trimestre. E hoje
nós vamos ouvir uma história. O título da história é Poupado em um Acidente. Sábado passado, nós vimos a história da família Nindong, né? Eles gostam muito de orar e os seus 3 filhos têm nomes baseados na palavra prier, que é oração em francês, que é a língua oficial desse povo que vive ali no Gabão, na divisão centro-oeste africana. E hoje nós vamos ver a história do Priel. O Priel hoje, ele tem 16 anos e ele vive ali em Libreville, naquela cidade que eu mostrei para vocês no início. E a história do Priel é muito interessante. Aqui está a cidade onde ele mora, né? Libreville, que está lá no Gabão. E quando o Priel tinha 13 anos, ele passou por uma experiência fantástica, uma experiência de livramento, que Deus livrou o Priel da morte. Ele foi livrado de um acidente. E um dia muito quente, Priel estava varrendo a sua casa e ele precisava buscar água, porque onde Priel mora não tem água encanada nas torneiras igual nós temos em casa. E eles precisam pegar baldes e encher os reservatórios da sua casa. E quando ele terminou de varrer o chão da sua casa, ele foi buscar água. E ele buscou 4 baldes bem grandes de água e encheu o reservatório da sua casa de água. E Priel, ele ficou muito cansado com essas atividades que ele tinha feito. Então ele decidiu deitar e dormir um pouquinho. E depois que Priel tirou uma sonequinha, ele se levantou, ele sentou numa cadeira na varanda de sua casa, pegou um livro religioso e começou a ler esse livro. E quando Priel estava lendo esse livro, ele ouviu um barulho muito estranho no andar de cima da sua casa. Eles moravam embaixo e no andar de cima morava outra família. E Priel escutou um barulho, plect, ploct, ploct, plect, ploct, e ele ficou pensando o que seria aquele barulho. Mas ele continuou quietinho em sua cadeira, lendo o seu livro. E enquanto Priel estava ali, o barulho continuava cada vez mais forte. E de repente, Priel ouviu uma voz falando com ele: saia dessa cadeira. Só que Priel estava sentado tão confortavelmente lendo seu livro e ele falou: para que eu vou sair dessa cadeira? Eu não vou sair daqui, eu vou ficar aqui, eu estou cansado, eu já trabalhei muito. Só que Priel novamente ouviu a voz falando para ele: saia dessa cadeira. E ele então resolveu sair dessa cadeira. Ele pensou assim: não é à toa que essa voz está me mandando sair da cadeira. E assim que Priel se levantou da sua cadeira, ele escutou o barulho ficando mais forte e de repente uma garrafa enorme caiu em cima da sua cadeira, ia cair justamente na cadeira de Priel. E a garrafa caiu no chão e se espatifou. E Priel foi livrado daquele acidente. Talvez se a garrafa tivesse caído na cabeça dele, ele poderia ter cortes sérios na sua cabeça, não é? Mas Priel foi poupado e foi liberto daquele acidente, não é? E aí, meus queridos, Priel, ele ficou muito agradecido e ele entendeu que Deus o havia avisado para que ele saísse dali, para que ele não sofresse aquele acidente. Priel então orou e agradeceu ao Senhor e ele falou: muito obrigado, Senhor. Se o Senhor não tivesse me protegido, eu não sei o que poderia ter acontecido. E Priel é muito grato porque ele foi poupado desse acidente e ele foi livrado talvez até de uma morte, não é? Por aquele acidente que seria grave. E ele ficou muito agradecido então. Então, meus queridos, essa é a história do nosso informativo das missões dessa semana. E há 3 anos atrás, nós tivemos as nossas ofertas enviadas lá para Guiné, na Libéria, lá na cidade de Libreville. As nossas ofertas foram enviadas para lá e foi construída uma escola de ensino médio. E esse trimestre, as nossas ofertas do 13º sábado, que você já vai começar a juntar aí a sua ofertinha do 13º sábado, e essas ofertas vão ajudar a construir com a sua oferta uma escola lá na Guiné e uma escola na Libéria, para que as crianças de lá
possam aprender sobre Jesus. Que Deus abençoe cada um de vocês. E agora vocês vão ficar com a tia Larissa e com a Manu. A tia Larissa e a tia Manu vai estar com vocês nesse momento. Um grande beijo para a tia Larissa, um beijo, Manu, para você, e fiquem agora com a história da lição com a tia Larissa. Um grande beijo e abraço para vocês e até o sábado que vem, se Deus quiser. Mamãe, você sabia que a lição da semana que vem é uma continuação dessa história de hoje? Sério, Manu? Nossa, eu não sabia. É muito legal, não é? Nossa, eu gosto quando as histórias continuam. Acho tão bacana, né? É como se fosse um filme, né? Manu, eu acho que os coleguinhas já chegaram ali. Nossa, a gente tá aqui conversando. A gente tá aqui Nem conversando sobre a próxima história. Mas antes de tudo, Manu, vamos falar bom dia para os nossos tem que amiguinhos? falar, né? Então, bom dia, amiguinhos. Feliz sábado, tudo bem com vocês? Bom dia, né, mamãe? A gente tava aqui conversando sobre a próxima lição. Mas a gente não veio falar sobre a próxima lição, né? Ainda não. Bom dia para você, nossos amiguinhos, para sua família que estão aí assistindo a gente da sua casa. A história de hoje ela é tão legal, Manu, que ela tem assim, uma espécie de continuação. E a música de hoje também é bem legal, né? É, a música de hoje nós gostamos muito de cantar lá em casa, né? É, gostamos muito de cantar lá em casa. Então, crianças, sejam bem-vindos à Escola Sabatina dos Primários. Nós estivemos com a tia Andréia, não é mesmo? Um beijo pra você, tia Andréia. E agora vamos começar a nossa lição, certo, Manu? Certo. Então vamos lá descobrir qual é o segundo texto para que nós da classe dos primários decoremos, Manu? Será que é fácil? Será que é difícil? Eu vou dar aqui na minha Bíblia. Eu ia dar uma dica, não sei se eu dou. Eu vou dar, olha só. A dica é o mesmo livro da semana passada. Nossa, é porque as histórias que estão acontecendo, elas estão escritas lá no livro de Atos, não é, mamãe? Muito bom, no livro de Atos. Então vamos fazer assim, vamos convidar Jesus, o nosso amigo mais que especial, para estar com a gente no estudo da lição. Vamos lá, Manu? Vamos lá. Você ou eu que vai começar orando? Pode ser você. Muito bem. Então vamos orar comigo, crianças? Posição para a oração. Papai do céu, nós estamos juntos em mais uma escola sabatina, em mais um estudo da lição. Nós pedimos a tua presença na casa dos nossos amiguinhos e aqui com a gente também. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Dito isso, conta pra gente qual é o verso para decorar dessa semana, Manu, por favor. O verso de hoje, ele é fácil. É pequeno. Você já disse que é o livro de Atos. É, lá no livro de Atos, no capítulo 1, no versículo 14. Mãe, vamos dar um tempinho, né, para eles pegarem a Bíblia ou abrirem a Bíblia, não é? Muito bom. Então eu vou folhear aqui só mais 3 páginas para eu chegar no livro de Atos. Cheguei. Atos está depois do livro de João. Então agora sim, Manu, lê pra gente o verso, por favor. O versinho é: todos eles, os discípulos, se reuniram sempre em oração. Os discípulos se reuniam em oração. Gostei desse verso. Eu achei fácil de decorar. Você gostou? Eu também achei. Assim, Manu, qual que é o seu versinho? Todos eles, os discípulos, se reuniam em oração. Ou os discípulos se reuniam em oração. Muito bem. Então, crianças, vamos só relembrar então um pouquinho da história para saber onde é que nós estamos agora nessa lição? Vocês se lembram, né, crianças, que Jesus então, ele havia morrido. Os discípulos tinham acompanhado todo o ministério de Jesus até esse momento. Eles viram Jesus ser batizados, Manu? Batizado e viram Jesus ser crucificado. Mas, Manu, conta pra gente. Os discípulos também, eles comiam junto com Jesus? Eles não só comiam, como andavam, dormiam, viviam na mesma casa que Jesus e, o principal, viam Jesus fazer milagres. E você de casa, vocês têm irmão?
Ah, eu acho que alguns deles que estão assistindo a gente tem sim, Manu. Eu tenho um irmão. Mãe, você tem irmão? Tenho Quantos? uma irmã e tenho um irmão mais velho. Eu sou a mais nova. Mas por que você perguntou isso do irmão? Porque todo mundo sabe que irmão de vez em quando briga. Ah, mas será que os discípulos brigavam, Manu? Não, eles brigavam muito. Poxa vida! Mas Nossa. peraí, vamos lembrar? Quantos eram, afinal, os discípulos ou os amigos especiais de Jesus, Manu? Eram 12. Eram 12 amigos especiais que Jesus chamou pessoalmente, certo? Pessoalmente. Na semana passada, a gente viu que com a morte de Judas, entrou um novo discípulo junto com eles, que foi Matias, certo? Então os discípulos acompanharam todo o ministério de Jesus. Mas Jesus tinha que ter muita paciência, e ele tinha. Ele tinha. Porque os discípulos não eram fáceis, né, Manu? Não eram, não. Eram que nem o povo israelita lá com Moisés. Exatamente, Manu. Mas olha só, vamos falar para eles o seguinte. Eles se acharam melhores que os outros? Como é que era essa história, Manu? Com certeza. E olha que tiveram 2 discípulos que colocaram a própria mãe na história. Verdade, crianças. Vocês querem ver? Nossa, amiguinhos, quem é que envolveria a própria mãe só por causa do orgulho? Olha o que o orgulho pode fazer. Mas Coitada da mãe. o que foi que aconteceu então, Manu? Tiago e João, eles pediram para a mãe conversar com Jesus se eles poderiam sentar do lado esquerdo e direito Do seu trono. do trono, porque eles pensavam que Jesus estabeleceria um reino aqui na terra. Eles não faziam ideia de que o reino de Jesus nunca acabaria. Manu, isso é assim um mistério. Porque eles comiam com Jesus, ouviam Jesus pregar de manhã, de tarde, de noite. Eles ouviram várias vezes Jesus dizer que iria morrer, que o reino dele não era deste mundo. Mas de alguma maneira eles ainda criam que Jesus se levantaria contra os romanos? Ou eles não queriam aceitar, Pode ser, pode ser. ou eles não entendiam mesmo. É um grande mistério. Pois é, crianças, mas como a Manu mesma disse, então esses 2 irmãos colocaram a sua mãe e a sua mãe veio fazer esse pedido para Jesus. E ela disse: Jesus, não poderiam meus filhos sentar-se do lado esquerdo e direito do seu trono? Manu, quando os outros discípulos ouviram aquilo que estava acontecendo ali com aqueles 2 irmãos, como que eles reagiram? Bom, Reagiram bem ou reagiram mal? Bom, eu queria que eles reagissem bem assim, ó. Tudo bem, acontece com todo mundo. Só que não foi assim. Eles falaram: o quê? Como que vocês têm coragem de pedir para a mãe de vocês pedirem para Jesus que vocês sentassem do lado dele a outros discípulos muito melhores do que você? E mamãe, Pois é. você não vai acreditar. Não era só por isso que eles brigavam. Mas por quê? Eles brigavam assim, ó. Eles começavam assim, quem vocês acham? Eles começaram uma conversa, né? Simples. Só, quem vocês acham que é o preferido de Jesus? Aí um se levantava, eu. E começava a briga. E Jesus, Pois ele não queria que isso acontecesse. Olha porque- só, desculpa te cortar, bom. mas Não, você tá certinha, Maria. É isso mesmo, você falou direitinho, filha, porque é o seguinte, Jesus, depois que ele ressuscitou, quantos dias ele passou na terra, Manu? Ele passou 40. E uma coisa, como que Jesus iria para o céu todo tranquilo se os discípulos brigavam? Jesus queria ensinar uma lição de amor para ele. Muito bem, Jesus queria ensiná-los a serem humildes, a tratarem bem uns aos outros, porque eles eram grosseiros, eles brigavam. Orgulhosos, né? Isso. E aí aconteceu algo maravilhoso. Jesus teve uma grande ideia. Sabe o que Jesus fez? Reuniu todos os discípulos em uma casa e disse assim: vocês não sairão daí
até vocês receberem um poder especial do céu. Manu, vamos ver essa casa e os discípulos então reunidos? Vamos lá! Amiguinhos, estão aqui todos os discípulos de Jesus e a Bíblia diz que eles então se reuniram, Manu, numa casa. Estavam eles e alguns outros crentes também. E eles estavam aguardando descer do céu um poder especial. Mas enquanto esse poder não descia, Manu, o que foi que eles decidiram fazer, Manu? Uma coisa tão simples e orar. E mamãe, como a gente já disse, os discípulos eram raivosos, eram orgulhosos, eram briguentos, mas eles decidiram ter uma mente pura, agradável e ser honestos todo dia. E é sobre lindo. isso que a nossa música vai falar. Então, vamos cantar? Vamos! Algo que eu não largo e levo pra qualquer lugar que vou. Gosto muito de estar atualizado, viajando pelo mundo virtual. Mas aprendi que existe tempo para tudo, 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 tudo. É bem legal estar conectado, só que é melhor o mundo real. Andar descalço na areia da praia, correr, pular, brincar, fazer alguns amigos, ou mesmo aprender a tocar um instrumento. Isso é muito bom. Eu decidi encher minha mente com o que é puro e agradável e ser honesto todo dia, andar bem longe do que é mal. Eu quero usar a internet pra glória de quem me salvou e assim compartilhar amor, compartilhar Jesus, ser uma luz. Eu posso usar as redes sociais para levar pessoas para o céu, ser um agente do amor e da esperança. Não tem limites para quem quer servir a Deus. No reino dele tem espaço para todos, 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 todos. Eu decidi encher minha mente com o que é puro e agradável e ser honesto todo dia, andar bem longe do que é mal. Eu quero usar a internet pra glória de quem me salvou e assim compartilhar amor, compartilhar Jesus, ser uma luz, ser uma luz. Eu decidi encher minha mente com o que é puro e agradável e ser honesto todo dia, andar bem longe do que é mal. Eu quero usar a internet pra glória de quem me salvou e assim compartilhar amor, compartilhar Jesus, ser uma luz e assim compartilhar amor, compartilhar Jesus, ser uma luz.
Uau, Manu, eu gosto muito dessa música. Eu também A gosto. letra dela é assim, muito verdade, Manu. Muito verdade, né? Porque tem primários que até tem celular, não é, mamãe? Pois é, crianças, e eu sei que todos vocês que estão aí, ó, sabem bem mexer no celular, Sabem nas bem. redes sociais. E olha só, a gente pode até usar as redes sociais um pouquinho, mas a gente podia pregar mais a palavra de Deus É verdade. usando o nosso celular. E agora, nesse tempo de pandemia, a gente tá usando muito celular, muita tecnologia. Pois é, crianças, mas vocês viram? Os discípulos, eles saíram cheios de poder daquela reunião, preparados para receber algo poderoso que vamos falar na próxima lição. Eles não tinham celular, não tinham redes sociais, mas eles pregaram para as pessoas com muito amor. E nós hoje que temos a tecnologia ao nosso favor, podemos também pregar de Jesus para os nossos amigos, para os nossos primos, para as pessoas que convivem conosco, não é mesmo, Manu? É verdade. Então, que tal se nós agora lançarmos o desafio da semana? Vamos lá! Amiguinhos, o nosso desafio vai ser diferente. Agora vai aparecer uma imagem e tá escrito assim: ora, sem fé é impossível agradar a quem? Letra A, os homens. Letra B, os profetas. E letra C, a Deus. Eu acho esse desafio muito fácil. Muito Eu fácil. acredito que alguns deles já acertaram. Sim, porque primário é muito inteligente. Muito E o inteligente. desafio tá bem fácil, não é, mamãe? Agora, Manu, aonde que eles poderão colocar a resposta desse desafio? Tá lá no Facebook o Zeb, na página dos primários. Ó, pode Muito ter bem. certeza, né, mamãe, que a gente dá uma conferida ali, né? Com certeza vamos olhar depois da lição, certo? Sim. Então, quer feito- falar mais alguma coisa, Sim. Manu? Feito dito, feito lançado o desafio. Vamos orar? Vamos então. Então, como eu já orei no começo, você termina o vídeo de hoje com essa oração. Ok. Posição para a oração. Querido Pai, muito obrigado por esse dia. Muito obrigado porque os amiguinhos, eles são muito inteligentes e que a gente possa ter um bom sábado. Abençoe cada um deles, é o que eu te peço. Em nome de Jesus, amém. Amém. Um Então, beijo para vocês e até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.